Vamos falar um pouquinho então sobre o registro então do eletrocardiograma. Né? O eletrocardiograma, então, as ondas, o traçado eletrocardiográfico que nós devemos olhar principalmente, então, ele é composto por essa primeira onda que nós chamamos de onda P, que eu já mais ou menos comentei antes, que representa a despolarização do miocárdio atrial. Nós temos também esse intervalo entre o final da onda P e o início do QRS, que é essa próxima onda, né, que nós chamamos de intervalo PR. Nós temos então daí o QRS. Depois nós temos esse outro intervalo, que chama-se intervalo ST. E depois temos a onda T. Né? E agora vamos então estudar cada parte dessa que foi falada. O registro do eletro, né, ele é feito, acho que vocês já devem ter tido a oportunidade de ver um exame desse, em um papel milimetrado, né, onde no eixo das abscissas nós temos o tempo. Né. Normalmente o eletro padrão corre a 25 milímetros por segundo. Né, e no eixo das ordenadas, né, nós temos a amplitude, ou seja, cada milímetro corresponde a 0,1 milivolt. Tá? Bom, então a onda P, né? Como eu já comentei antes, a onda P é uma onda que é o registro do vetor de despolarização dos átrios, né, da musculatura atrial. Se eu tenho uma onda P normal, eu posso inferir que o meu nó sinusal está normal, está despolarizando normalmente. Né? Então, isso é a informação que me dá uma onda P. Já o intervalo PR, que é medido entre o início da onda P até o início do QRS, que tem uma duração entre 0,12 e 0,20 segundos, né? A presença de um intervalo PR normal me faz inferir que eu tenho um nó atrioventricular fazendo o retardo normal da condução para permitir aquela alternância de contratilidade entre os átrios e ventrículos, né? Quando um está contraído, quando os átrios contraem, os ventrículos relaxam, quando os ventrículos contraem, os átrios relaxam, né? Isso é propiciado então pelo nó atrioventricular. Só para exemplificar então, observem aqui, nós temos aqui a onda P, o intervalo PR e o QRS, e aí vem a onda T. Onda P, intervalo PR, QRS, onda T. Mas observem que do início da onda P até o início do QRS, nós temos praticamente 0,4 segundos, né? Quando o normal é até 0,2. Então, nós temos um intervalo PR praticamente com o dobro da duração do que o considerado normal. Né? Isso me faz pensar que o nó atrioventricular da pessoa portadora desse eletro possivelmente está apresentando algum tipo de problema. Né? Então, com esse eletro, eu localizo um problema no nó atrioventricular. Nesse exemplo aqui, observem aqui na derivação D2, que tem muitos traçados eletrocardiográficos, a gente pode escolher uma derivação para fazer um traçado mais longo aqui no final do papel. Né? Então, nessa derivação D2, onde nós vemos de forma mais privilegiada a onda P, observe que nós temos uma onda P, aí tem um intervalo PR aumentado, temos o QRS e a onda T. Depois uma onda P novamente. Não temos nenhum QRS. Depois outra onda P. Um QRS com um intervalo PR diferente do anterior. Né? Outra onda P. Novamente um intervalo PR diferente. Se a gente observar, as ondas P estão batendo num ritmo regular. O ritmo delas. Sempre com o mesmo intervalo de tempo.
O que está variando mesmo aqui é o QRS. O que está acontecendo aqui é que houve um bloqueio total, um bloqueio atrioventricular total. Ou seja, os átrios estão batendo conforme o nó sinusal, mas os ventrículos provavelmente estão sendo estimulados pelo feixe de His, né? Eles estão recebendo a frequência deles está sendo dada dos ventrículos pelo feixe de His, né? Então, átrios e ventrículos aqui estão trabalhando de forma independente, né? Então é uma situação que nós chamamos de bloqueio atrioventricular. Uma coisa que é interessante saber também, que eu não comentei ainda, assim, para entendimento, é que existe um isolamento elétrico nas situações normais, né? Existe um isolamento elétrico entre os átrios e ventrículos, ou seja, a não ser pelo nó atrioventricular e o feixe de His, o estímulo elétrico não consegue passar dos átrios para os ventrículos e vice-versa, né? É obrigatória a passagem através do nó atrioventricular e do feixe de His. Tá? Então, se eu tenho um bloqueio no nó atrioventricular, a atividade elétrica que acontece no átrio não chega até os ventrículos. Já o complexo QRS está me falando a respeito dos ramos do feixe de His. Né? Tá? Se eu tenho um complexo QRS normal, eu concluo que a condução através dos ramos do feixe de His está normal. Né? Então, um QRS com duração normal e morfologia normal, ele não tem mais do que 0,11 segundos, ou seja, cada quadradinho desse, cada milímetro, tem 0,04 segundos. Então, um QRS normal, do início até o fim, não vai ter mais do que 3 quadradinhos, né? Não, tá? Essa é a largura normal, dizendo que, então, os feixes, os ramos do feixe de His estão conduzindo normalmente. Agora, se eu tenho um QRS como esse aqui, alargado, com mais do início até o final, ele tem mais do que 3 quadradinhos, eu digo que ele está alargado. Isso me faz pensar que alguma coisa errada está acontecendo no feixe de His, né, nos ramos do feixe de His. Então, como eu comentei antes, se eu tenho uma atividade elétrica atrial, ela chega no nó atrioventricular, do nó atrioventricular ela é retardada por alguns milissegundos, mas depois ela é distribuída aos ventrículos através dos ramos do feixe de His. E aqui seria então uma condução normal. Parte vai da onda de despolarização vai para o lado esquerdo e outra parte vai para o lado direito. A musculatura do lado esquerdo ela é muito maior, ele é muito mais musculoso, o ventrículo esquerdo, do que o direito. Então, por isso que a seta aqui está representada com um vetor maior, assim, né? Porque a despolarização, a onda aqui acaba sendo maior devido à maior massa muscular do ventrículo esquerdo. Isso é próprio dele e é normal. Novamente relembrando que as derivações V1 e V2 privilegiam a vista aqui do lado direito do coração, do ventrículo direito e do septo interventricular. V3 e V4 da parede mais anterior e V5 e V6 mais do lado esquerdo do coração, a parede lateral esquerda. Se eu tenho, por exemplo, um bloqueio do ramo direito do feixe de His, o que vai acontecer? Quando o estímulo vem do nó atrioventricular, ele não consegue ir para o lado direito, porque o ramo direito está bloqueado, né? Ele vai, então, para o lado esquerdo, normalmente, que está funcionando normalmente, e ele vai acabar chegando no lado direito, mas através da despolarização muscular, né? Ele vai caminhando pelas fibras musculares e vai chegar no lado direito. Só que, obviamente, vai haver um certo retardo nessa movimentação, né? Então, o que eu vou acabar enxergando no eletro? Eu vou acabar vendo 2 QRS, né? Um primeiro, que é o do lado esquerdo, e depois vem um segundo, que é o do lado direito, né? Então, eu acabo tendo uma outra onda chamada R'. Primeiro eu vou chamar da onda R, e a segunda R', e o QRS fica alargado, né? Então, aqui no eletro, o que eu vou observar? Isso aqui é a onda P, né? Eu tenho uma onda R, e um outro entalhe que é a onda R', né? Tá.
Aqui então, um exemplo, em V1, V2 fica mais nítido porque é um bloqueio do ramo direito, então ele vai ser mais facilmente visto, esse entalhe, essa onda R' vai ficar mais visível nas derivações precordiais direitas, V1 e V2. Então eu tenho aqui ó, a onda R e depois a onda R', né? E um QRS alargado com mais do que 3 milímetros, né? 3 quadradinhos. Então eu tenho um bloqueio do ramo direito. E se for um bloqueio do ramo esquerdo, né? O estímulo vindo do nó atrioventricular, feixe de His, e aí ele é bloqueado aqui no ramo esquerdo, passando somente pelo ramo direito, e agora também, da mesma forma, ele vai, através da condução muscular, a onda de despolarização vem para o lado esquerdo, só que ela vai ser mais lenta, né? Vai chegar lá um certo atraso. Então, o que eu vou estar vendo? Primeiro, a despolarização do lado direito do coração, em seguida do lado esquerdo. Eu vou ter novamente uma onda R e R' e um QRS alargado. Só que dessa vez vai ser mais visível nas derivações V5 e V6, né? Observe aqui, então é um bloqueio do ramo esquerdo. Observem que a partir de V4 já começa a ficar mais fácil de ver a onda R e a onda R'. Onda R, R', onda R, R'. É um bloqueio do ramo esquerdo, que não é tão fácil de ser visto em V1 e V2, que aqui você vê mais as câmaras direitas e em V5 e V6 as câmaras esquerdas. Como que eu faço para ver a frequência cardíaca no eletrocardiograma? Bom, se o papel está correndo a 25 milímetros por segundo, que é o padrão, né? Basta você seguir a regrinha, 1500 dividido pelo número de quadradinhos, tá? Se você tem a frequência menor que 60 batimentos, você tem uma bradicardia, e se a frequência estiver acima de 100, nós temos taquicardia. Então, exemplificando, aqui, se eu contar o número de quadradinhos, né, entre essa onda R e essa onda R, eu vou ter mais ou menos 5, 10, 15, 20, mais ou menos 20 quadradinhos. Então, 1500 dividido por 20, eu vou ter uma frequência de 75 batimentos por minuto, né? Então, uma rápida revisada, né? Então, uma sugestão de sequência para uma interpretação rápida do eletrocardiograma. Se eu tenho presença da onda P, eu tenho um ritmo que nós chamamos de sinusal, que é o ritmo normal do coração, tá? Eu posso ainda observar se esse ritmo é regular ou irregular, olhando a distância entre as ondas R, por exemplo. Se ela é fixa, se é a onda R, entre uma onda R e outra, sempre a distância é a mesma, eu posso dizer que esse ritmo é regular. Se não for, se ela é variável, então o ritmo está irregular. A frequência cardíaca eu posso observar, como a gente viu anteriormente, né? Eu posso classificar esse paciente entre ele estar taquicárdico com a frequência cardíaca normal ou bradicárdico, né? A duração do intervalo PR, né? A distância entre o início da onda P e o início da onda Q do QRS, né? Isso vai se traduzir, traduz a integridade do nó atrioventricular e também do feixe de His, né? Uma distância normal. A duração do QRS, como a gente viu, né? Que é no máximo de 0,11 segundos ou 3 quadradinhos, né? Isso me dá a ideia da integridade dos ramos direito e esquerdo. O nível do segmento ST. O segmento ST ele tem que estar mais ou menos no mesmo nível do intervalo PR, aqui, tá? Porque se ele estiver supradesnivelado, ou seja, para cima, ou infradesnivelado para baixo, né, da onda do intervalo PR em relação ao intervalo PR, algo errado pode estar acontecendo, e uma das primeiras coisas a se pensar é na possibilidade da doença isquêmica do coração, né? Isso a gente vai ver mais para frente. Também a morfologia da onda T, né? É importante observar, isso pode nos também chamar a atenção para alterações isquêmicas, metabólicas, entre outros.